é que existe uma chance do Gandalf ir para lá para encontrar. Fala, galera! Bem-vindos a mais uma cena. Eu sou Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre Anéis de Poder, a segunda temporada. O que podemos esperar? O que iremos ver? O que deveremos ver? Então, você já sabe. Vem comigo. Anéis de Poder chegou chegando, teve muita confusão aí, como todo mundo já sabe, porque teve gente que gostou, teve gente que achou lerdo e teve gente que amou muito. Eu estou entre esses que gostaram e já estou pensando no que podemos assistir, o que deveremos assistir na segunda temporada, baseado, né, nos apêndices, naquilo que eu mostrei dos livros nesse vídeo aqui, né, e também do que já foi contado nessa primeira temporada, do que já foi mostrado. Tá? Então, assim, para quem não viu a série, fica esperto porque terá spoilers, tá? Não tem como não ter spoilers. Afinal, é um vídeo que a gente faz uma análise do que pode acontecer na segunda temporada, então a gente vai estar sempre repetir algumas coisas que já aconteceram na primeira temporada. Para começar, temos que falar de Sauron, né? Afinal, ele foi o grande personagem escondido dessa primeira temporada, né? Ficou ali na muquia, né? Totalmente enganando e manipulando a Galadriel, fazendo de tudo ali que podia para manipular e estar ali nos bastidores. E não deu muito certo, e no final foi revelado que o Halbrand era o Sauron. Né? Eu já falei de como eu achei isso muito legal, né? Na live que a gente fez com o Thiago, mas agora a gente já começa a pensar, porque ele vai ser totalmente revelado, né? Digamos assim, revelado no sentido de estar disponível como Sauron, ser mostrado, né? Vai, enfim, fazer as suas forças malignas saírem por aí, né? Então construírem as coisas. Então, assim, o que vamos ver são muitas coisas, provavelmente, do Sauron. Os criadores já disseram que essa será uma temporada de evolução do personagem, de afirmação do personagem. Iremos ver um Sauron bem, uma pegada meio Breaking Bad, Heisenberg, Walter White, uma pegada meio Tony Soprano. Foi o que os criadores disseram, né? Vamos ver como é que isso vai ser. Não sei se eles querem criar ele como um anti-herói, né, com um cara antagonista, ou se vão dar ele um ar de vilão mesmo. Então, a gente vai ver, provavelmente, a construção dos portões de Moria, né, ali em Udun, né. Devemos ver também a construção de Baradur, né, a fortaleza, né, do Senhor do Escuro, aonde ele vai construir o caminho para a Forja do Anel e a Montanha da Perdição, né? E também devemos ver a Forja dos Anéis, né? E toda a sua ampliação das suas forças, né? A sua reorganização com os orcs e com os bichos malignos, né? Os trolls, né? E todas as suas ah, aves e bichos, bisonhos, aranhas, tudo que tiver de ruim aí, ele deve começar a trazer para o seu exército. E tem essa coisa da Forja dos Anéis, né? Ele tem que forjar os anéis dos anões, tem que forjar os anéis dos humanos, né, dos homens, e, obviamente, formar o seu um anel, que é o mais poderoso de todos, né? A sua grande forja. Então, isso com certeza vai ser construído nessa segunda temporada, né? E depois iremos ver algumas coisas sendo refletidas, né, sendo expostas essas ações de Sauron, né, toda essa reconstrução dele como um grande senhor do mal. Né. Além disso, temos também o Adar, né, o Sauron vai de encontro contra ele, né, e afinal ele é o líder dos orcs no momento, né, os Uruk.
os filhos dele. Também temos que ver como é que será isso, né? Como é que será essa quebra de liderança, como é que será essa luta entre Sauron e Adar, até porque Sauron deve estar com uma sede de vingança, porque ele já disse, né, que o Adar matou ele, né, tirou as coisas dele, o Adar disse que matou ele, então a gente sabe que já tem uma treta entre os dois, e Sauron deve vir agora babando, porque o Adar não existe nos livros, né, foi uma criação para a série, e é um personagem muito intrigante, muito interessante, como que ele vai lidar com esse surgimento do Sauron e desse mal. Ele acha que liquidou com o Sauron, mas o Sauron está chegando para ele. Então, supostamente, Adar agora seria um grande parceiro dos povos livres da Terra-média. Olha só, que ele também é inimigo de Sauron. Afinal, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Será? Seguindo os apêndices e as ampliações da Forja dos Anéis, né, o Sauron deve atacar Erigil e também Eriardor, né? Então, assim, os elfos devem criar com a Galadriel, né, liderando isso, né, sendo a comandante, devem criar um exército, criar uma força anti-Sauron, né, nessa segunda temporada, né, para poder lutar contra essa invasão dessa região de Eriardor e de Erigil, onde Sauron vai tocar o caos ali e vai destruir basicamente quase tudo, tá? Fazendo muito caos e especialmente ele vai pegar o Celebrimbor para ser o bode expiatório, ser grande mártir dele nessa guerra aí, né? E os elfos vão tentar fazer de tudo para criar uma certa paz nessa região com os seus exércitos, né, e com as suas parcerias ali ao redor. Ao mesmo tempo, eles têm que fazer esconder os anéis do Sauron, né? Porque ele forjou os anéis, né? Dos homens e dos anões. Tem os anéis já forjados dos elfos. Os elfos também precisam esconder isso dele, né? Porque se ele tomar esses anéis, os elfos praticamente vão dizer adeus a toda essa situação deles, né? Eles já estão muito fracos e precisam desses anéis com a luz da Mithril, né? E também devemos um fortalecimento, uma evolução, né, de Lindon, de Celebrimbor, de Gil-galad, de Elrond, entrando um pouco mais nessa primeira parte dessa temporada, dessa segunda temporada. Além disso, também vamos ver Moria provavelmente cair, né? Porque quando eles invadem Eriardor, eles invadem Mordor, Erigel, toda aquela região ali e destroem tudo. Eu acho que muito disso deve vir, essa guerra deve vir lá pro final da segunda temporada, no meio pro final, né? O primeiro vai ser essa construção da, das forças de Sauron, o Sauron ganhando esse terreno, né, de Mordor ali tomando conta, as forças dos elfos se unindo para poder lutar contra ele, tentar contê-lo, e depois essa grande guerra ali que vai devastar e fechar os portões de Moria, né, e vai ser um problema muito grande. Ao mesmo tempo que Durin, né, deve sofrer muito com isso, né, deve ter uma luta com seu pai ali entre quem vai ficar com o trono. Não sei se o seu pai também vai morrer, o Durin terceiro, né? Eu acho que talvez ele possa ser coroado, né, nessa temporada. E essa luta deles contra os orcs vai ser muito tensa também. Eles vão extrair os Mítrios, vão ver que isso é uma grande força para eles. Enfim, o Durin vai ter coragem de fazer isso, brigando com seu pai, provavelmente, né? Nos apêndices não fala-se praticamente dessa época sobre os anões, não tem muita coisa relevante.
Então vamos ver como é que vai ser. Deve ter as entregas dos anéis. Vai mostrar que os anões eles são muito fortes na questão da personalidade, eles não são dominados pelo anel, né? Mas o anel dá a eles muito mais vontade de cobiça do ouro, das pedras preciosas, dos tesouros, né? Da escavação. Então isso vai influenciar bastante quando eles estiverem, o povo dos anões estiverem com os anéis, né? Especialmente os grandes reis. Provavelmente o Durin IV deve pegar um desses anéis aí, ou talvez esse anel vá para o Durin III, e aí role uma treta com o filho, e aí depois ele morra. Ainda não sabemos como que vai ser. Mas vai passar pelos dois personagens, provavelmente, ou direto para um deles. Se fosse direto, eu acho que teria que ser logo para o Durin IV, né? Vamos aguardar. Aí a gente tem o núcleo de Númenor, né? Que após a morte de Palantir deve entrar numa possível guerra civil e política ali, né? Com os povos bem divididos, né? O povo dividido entre a rainha Miriel, que é simpatizante dos elfos e da guerra que está vindo aí na Terra-média contra o Sauron, e o povo que não gosta dos elfos, que é mais tradicionalista, né? Ficaria com o Farazon, né? Que não quer se envolver nas tretas aí dos elfos e da Terra-média, e devem ter essa lados bem divididos, e o Farazon ganhando muito força nessa temporada, né? E a rainha deve perder muitas forças para o Farazon, porque também ela está cega, né? E isso deve ser algum tipo de problema para ela, né? Além disso, nos livros eles se casariam, né? E ele daria um golpe de estado, entre aspas, no casamento e na relação entre eles. E o Farazon casaria com ela. Mas eu não acho que irá ter casamento na série, tá? Eu acho que o que tem sido mostrado é uma relação muito de amizade política entre os primos, né? Eles são primos, então não está tendo nenhum tipo de romance e tal. Então eu acho que eles devem afastar essa possibilidade de casamento, até porque ela está ficando cega, e eu acho que talvez estragaria um pouco da personalidade dela, deixaria ela um pouco mais fraca se ela casasse e o cara tomasse o poder dela porque casou com ela. Então não acho que é uma coisa da construção dessa série para esse personagem nesse momento. Aí temos o Elendil, que deve ganhar mais força pela amizade com ela, como capitão, né? E sendo um apoiador dessas lutas contra na Terra-média, né? Afinal, ele perdeu o filho lá, ele vai tentar construir alguma coisa em relação a isso, né? Essa relação dos dois e a luta que ele teve. O Isildur, eu acho que ele deve começar a plantar literalmente as suas forças ali na Terra-média, sendo um cara forte nessa luta contra os maus ali, né? Tem a filha do Isildur, a filha do Elendil, que ela viu alguma coisa no Palantir, a gente ainda não sabe, né? Talvez possa ser que ela tenha visto alguma coisa em relação ao pai e ao irmão, talvez que o irmão esteja vivo, talvez que o Farazon vai tomar poder. Vamos ver como isso vai entrar na relação ali do núcleo de Númenor, que foi a última ação que ela fez. Ela na primeira temporada não existiu, fez nada, então alguma coisa ela tem que fazer nessa segunda temporada. Arondir e Bronwyn, né? Eles foram, foram para o porto de Palangir, né? Que é um porto de núcleo númenoriano, que realmente existe nos livros, né? E vão construir alguma coisa ali. Talvez isso possa começar também a se relacionar
ao povo de Arnor e Gondor, né? As forças ali do sul dos homens, né? Mas não sabemos o que pode vir, até porque são personagens bastante criados para a série, né? E também temos o Theo. Eu acho que o Theo está criando uma força para ser um líder ali dos homens, um líder da resistência, o John Connor da Terra-média. Mas eu acho que ele ainda tem um lado quebrado, porque ele já teve o contato com aquela espada de Morgoth, né? Espada do escuro ali. Então, eu acho que ele vai ser um líder, mas ao mesmo tempo ele vai fraquejar, vai ser corrompido. Talvez ele possa ganhar um dos Anéis dos Homens, né? Não sabemos ainda, né? Afinal, a única pessoa que sabe do Halbrand é a Galadriel e o Elrond, né? Então, se o Halbrand enviar um anel para ele, ele provavelmente vai usar, né? Então a gente acha que ele, a gente crê que ele talvez ache ainda que o Halbrand seja amigo, né? Então vamos ver como é que isso vai ser essa relação. A Galadriel mudou, né? Ganhou muita força, então eu acho que ela vai ter esse papel importante de líder, como eu já mencionei. Gandalf e Nori, né? Aí é uma parte que eu tive uma boa sacada, achei bem interessante. Formam uma mini sociedade do Anel, né? Como o Thiago falou na live, né? Que eles já estavam formando uma sociedade ali, né? O Gandalf e ela, de certa forma. Mesmo que quem deu esse nome foi o Elrond em Valfenda, né? Eles vão para a jornada deles em Urum, né? A gente não sabe o que tem lá, nunca foi dito nos livros o que teria lá naqueles lados. A gente sabe que os magos azuis, quando vêm para a Terra-média, vão para aqueles lados, mas talvez eu acho que o Gandalf precise encontrar alguma forma, sua energia maior como o Istari, talvez forjar o cajado ali dele, né, para ter um centro de força. Não sei. Mas o que eu posso saber e que eu sei, e o que eu sei é que existe uma chance do Gandalf ir para lá para encontrar os magos azuis. E se os magos azuis já estão lá? Pois é, ninguém pensou nisso. Mas eu estou pensando. Pode ser isso. Ele pode ir para lá para fazer um cajado com os magos azuis, né? Porque a gente sabe que os magos precisam de cajado. Então, que tal? Pode ser uma coisa bem interessante. Né? Ele sabe que ele precisa ir para lá para consultar os magos azuis e falar para eles que a força dos caras chegaram e que agora alguma coisa precisa ser feita. E, com isso, pegar um dos cajados dele. Eu acho bastante relevante, bastante interessante. Tá? Ele e a Nória acompanhando ele nessa jornada. Sobre o Elrond, existe a chance também dele começar a construir Valfenda, tá? Ali naquela região, perto de Moria, tá? Que vira um refúgio deles ali, dos povos que acabam perdendo as lutas ali, morrendo, e eles se refugiam em Valfenda, e ele começa a criar Valfenda mais ou menos nessa época, assim, depois dessa guerra em Erigion, quando Erigion cai. Tá? Existe uma grande possibilidade da série construir tudo isso que eu vou dizer agora. Os portões de Moria, Baradur, Sauron ganhando força, os elfos ganhando terreno, indo para Irigion, né? A Moria também se fortalecendo com Mithril para poder lutar contra os orcs e o Sauron. E toda essa guerra acontecia na terceira temporada.
sabe? Tudo isso sendo construído um pouco mais devagar, de certa forma, não com tanta pressa, e na terceira temporada rolar essa guerra. Existe também essa chance. Depende de como eles vai ser a abordagem deles em relação a timing, né? Que foi a grande problema dessa primeira temporada. Algumas coisas eles perdiam bastante tempo e algumas coisas eles aceleraram um pouquinho. Então vamos ver como vai ser esse desenvolvimento. Até porque eles falaram que ia ser focado bastante no Sauron, né? Esse bastante a gente às vezes nunca entende como que é o bastante, né? Além disso, tem a chegada do Círdan, né, que é um elfo muito importante, que é um dos que vai carregar os anéis. Deve aparecer o Celeborn, o marido da Galadriel, né, que é um personagem relevante, né, e entre outros personagens que devem vir, né, durante essa temporada, outros anões importantes, né, para fortalecer e ganhar o anel, né, alguns outros homens talvez relevantes também nessa política de Númenor e assim por diante, né, baseado tudo sempre nos apêndices e no que foram mostrados até agora, tá? E aí a gente vai poder esperar algumas coisas dessas, algumas coisas não vão acontecer. Vamos aguardar, beleza? Comentem aí o que vocês acham, o que vocês mais esperam para ver na segunda temporada, o que eu não falei, que às vezes faltou, né? Eu posso ter esquecido alguma coisa. Se inscreve aí, é 1 segundo e vai fortalecer e eu vou mandar mais vídeo para você.